Olá pessoal, tudo bem? Então vamos fazer aqui a nossa análise um pouquinho mais profunda, mais relacionada diretamente ao Tesouro Direto, da inflação fechada de setembro, com as novas projeções, e vamos também atualizar a projeção do VNA do ano que vem, deste ano. Vamos comparar com a projeção do Focus também, esse 0,29 que deu uma azedada no mercado, hein? Deu uma azedada. Vamos ver aqui, olha só, pessoal. DI futuro aumentou 1,73, hein? É uma variação forte. Claro que ah, a linha está bastante reta aqui. Vocês sabem que quando fica muito reta, quanto mais próximo do ângulo de 90 graus, mais fácil de reverter é. Por quê? Porque tem um componente especulativo. Mas, assim, a inflação não foi tão mais alta que o estimado, né? Mas de qualquer maneira o mercado não gosta e acho que o mercado tem razão nesse caso, né? Muitas vezes eu não concordo, obviamente. Mas vejam que em um dia só, pessoal, ele já andou a metade do caminho para voltar para os 12%. E isso é bastante significativo. Podia ter subido tudo em um dia, podia também, pessoal. Então, assim, ó, volatilidade, tá? Não dá para tirar isso da conta ainda, né? Então tem um componente de volatilidade acrescido aí do estresse, e o estresse começou cedo de manhã, ó. Então, é, simplesmente tirar a inflação da jogada, eu acho que não é uma análise completa. É claro que nós temos também o estresse no exterior, que foi um dia meio pesado também para o exterior. Mas hoje o vídeo é da inflação em pleno feriado aqui de Nossa Senhora Aparecida. Então, 0,29, os núcleos nós já comentamos, só para deixar todo mundo na mesma informação, diminuiu um pouco a quantidade de núcleos que estão acima de 1%, isso é positivo, e aumentou a quantidade de núcleos na casa de 0,5%, o que também é positivo. E a continha mais importante que eu acho é essa aqui, ó, pessoal. Nós descontarmos, isso aqui é soma aritmética, tá? Então a gente retira desse total aqui da inflação, do 0,29 negativo, a gente subtrai quem? A gente subtrai a queda dos combustíveis. Então vamos lá. O 0,29, que é negativo, menos quanto que seria o peso dos combustíveis nessa deflação, 0,41. Se a deflação fosse, se a inflação de setembro fosse só combustíveis, seria 0,41. Então, menos 0,41 negativo, 0,12. Então, isso aqui foi a inflação, uh, que é uma média, né? É uma média. Não posso dizer, se eu vou reclamar do índice, olha aqui a minha cidade, cadê aqui a minha cidade? Vamos reclamar do índice. 0,46. Pô, tá entre as mais altas. Só perde para Fortaleza aqui. Pô, tá entre as mais altas do país, né? Então, quer dizer, claro, que então, quem tá em Porto Alegre e Fortaleza tem que reclamar mais. Mas não, pessoal, é uma média. É uma média. Então, voltando aqui, 0,12 seria o que sobrou de inflação. Se ficar nesses patamares quando a questão dos transportes mudar e estabilizar e ficar zerada, espero que não aumente, mas tem pressão do petróleo no exterior, né? Quando isso aqui ficar zerado, nós poderemos ter uma inflação ainda abaixo de 0,5% ao mês, o que vai ser bastante positivo. Bom, vamos ver aqui as projeções da Ambima, começando com o IGPM, pessoal. Menos 0,12, menos 0,78, isso é muito interessante. E olhem aqui, pessoal, para outubro, então mês corrente, e novembro, na casa de 0,30, 0,33 e 0,37. Então, a deflação acaba, pessoal?
É o que a Ambima está projetando. E a Ambima ela é muito assertiva. Olha aqui, ó. Eles colocaram menos 0,32 e a inflação de fato foi 0,29. No mês passado, 0,33 para 0,36. Em julho, 0,66 para 0,68. Ó, o IPCA efetivo aqui. Depois vocês comparem. Às vezes eles erram um pouco mais quando a inflação dispara, né? Tipo abril, ó, 1,06 para 0,94 e 1,62 para 1,28 foi o maior erro aqui, foi março. Mas de resto, pessoal, eles erram ali 0,10, 0,20 e agora na deflação eles acertaram muito bem, tá? Acertaram muito bem. Então, 0,33 e 0,37, vamos dar uma atualizada aqui na nossa projeção e colocar a inflação oficial. Antes era 6,32 e 5,65 para 23, tá? Eu vou dar uma pausa para trazer a tela atualizada. Tá aí, pessoal, estamos com os dados na tela, 0,33 e o 0,37, e o nosso VNA vai passar de 4.000 somente em dezembro. Viram como todos esses meses de deflação empurrou o VNA a R$ 4.000 que a gente estimava lá por setembro, empurrou para mais adiante, porque o VNA é a inflação de fato acumulada desde julho de 2000. E para o ano que vem caiu mais um pouquinho, pessoal. Então 5,95, abaixo dos 6%. Atualizando aqui o Boletim Focus, 5 e... Vou deixar melhor aqui de enxergar. 5,71 e 5% o ano que vem. Nós colocamos um pouquinho mais, né? 5 pelas médias. 5, que a metodologia aqui é muito simples, né? Você pode fazer em casa também. 5,95 e 5,5. O Boletim Focus dá 5,7 e 5, certo? Então, olha, nós nunca tivemos tão próximos do Focus, o que é preocupante, porque o Focus erra bastante, né? Então, por quê? Porque a gente sempre acertou, ficou um pouco mais perto da realidade do que o Focus, só que nós tínhamos uma distância maior quando a inflação estava mais aquecida. Então, a aguardar. Estamos aqui, então, com os valores nominais atualizados. Já temos o valor nominal para 15 de outubro, o valor nominal do Tesouro IPCA, que é aquele valor que você receberia a bruto se o título vencesse nessa data aqui, 15 de outubro. Então vamos ver aqui, ó. Se vocês viram o vídeo do mês passado que eu fiz, a gente tirou a inflação mensal de todo o ano só com essa continha aqui, ó. Esse cara dividido por esse, menos 1, e mostra esse resultado em percentual. Tá ali, ó, menos 0,29. Tá? A gente fez e a gente pode fazer de novo com Ctrl C e Ctrl V aqui a gente tira a inflação mensal de todo o período. Olha aí, pessoal. Que bacana, né? Mas não é isso que eu quero. Eu quero ver com a projeção anterior, que era 0,32, ó, era menos 0,32%. Eu quero ver quanto que seria esse VNA aqui, tá? Então a gente tem todos os dados, a gente tem quanto que o VNA seria aqui, a gente tem o VNA do mês passado, a gente tem a variação que estava projetada, que estava influenciando o preço do VNA. Então, se a Ambima tivesse acertado na mosca a inflação, para quanto baixaria o VNA e que diferença a gente pode esperar nos tesouros IPCAs? Essa continha que eu vou fazer agora e vou dar uma pausa para não atrasar o vídeo. Tá aqui. 3.944,23 se a Ambima tivesse acertado na mosca. Então, uma diferença de R$1,18. Ah, pessoal, é muito pouco, hein? É muito pouca diferença. Então, a gente pode esperar um efeito de centavos mesmo nas NTNBs. É isso, pessoal. Não dá para esperar muito mais que isso, porque o erro foi tão pequeno
que a estimativa de 0,32 realmente não prejudica o Tesouro IPCA. Como é que eu fiz a conta, pessoal? Vou levantar aqui a tela para quem tiver a fim de entender um pouquinho mais de matemática financeira. B277, que é o 277 é o VNA do mês anterior, tá? Vezes quem? 1 mais a taxa que aconteceu, ou a taxa que não aconteceu, a taxa estimada, 1 mais a taxa estimada, não menos, porque se eu fizer menos, eu vou trocar o sinal. Então, 1 mais essa taxa aqui, o que vai dar 0, o que vai dar, vai dar 0,9968, vezes o B277, vai dar 3.944. Assim como isso aqui é exato. O que é esse 3.945? É exatamente isso aqui vezes 1 mais essa inflação de fato aqui, ó. Olha ali, ó, fechou. Tá vendo? Muito bom. Então, pessoal, vamos, já colocamos, já comparamos com focos, já mostramos a nossa projeção. Agora vamos conferir a inflação. Eu quero mostrar um detalhe aqui na projeção também, que é o seguinte, pessoal. Para quem ainda tá pessimista com o rumo da inflação e tal, me chamou a atenção aqui um comparativo, porque eu pensei o seguinte: nós ainda estamos com 1% de projeção em dezembro, que eu acho que não vai acontecer. E talvez isso aqui seja a diferença para a projeção do Focus. Talvez eu iguale agora a projeção do Focus colocando, por exemplo, a inflação de 2021 aqui. Olha ali, ó, não é 5,6 a projeção deles? 5,71. E eu vou para 5,58 se eu colocar. Então eles têm um piquezinho ainda em dezembro estimado, mais próximo da média, que dezembro costuma ser um mês mais aquecido de inflação. Mas reparem que se eu colocar 0,73 aqui, também é mais aquecido com relação ao que aconteceu no segundo semestre de 2022. O 0,7 é um número bem mais aquecido que 0,3 e que as deflações. Logo, não é tão fora da realidade pensar num 0,7, tá? Então tem esse detalhe aí na projeção, que pode fazer diferença. E a inflação pode realmente, o Focus pode ser um dos anos que o Focus mais acerte a inflação. Muito bem. E aí eu estava pensando o seguinte, pessoal. Então, voltando aqui, ó, para quem está muito preocupado com os destinos da inflação e tal, eu chamo a atenção no seguinte detalhe. Percebam aqui, pessoal, setembro de 21, ó, acima de 1%, outubro de 21 acima de 1%, setembro, outubro, novembro, quase 1% de 21. Então, meses muito aquecidos. E aí foi acabar o quê? Olha só, isso aqui foi gerar o quê? Ó? Foi gerar 3 meses de inflação acima de 1% no semestre seguinte, que é o primeiro semestre de 22, tá? Então, e agora, pessoal, nós estamos o quê? Ó? Nós estamos começando esse finalzinho de semestre, que é outubro, com setembro em 0,29 e estimativa de 0,3 na média, 0,35 na média. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que realmente, para o ano que vem, a gente pode esperar uma inflação mais parecida, talvez, com. Eu não tenho aqui os dados, mas provavelmente 2018, pessoal. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui, ó, primeiro semestre de 2018, ó. Aqui foi a greve dos caminhoneiros, lembram? Então, ó, 0,20, 0,32, ó, 0,40. Então, por quê? Porque olha só o que desembocou em 2018. Vamos ver o semestre anterior. Olha aqui os números, ó, em setembro, outubro, novembro, agosto, como é que foram. Então,
Porque assim, a gente está fazendo o quê, pessoal? A gente está trazendo a ideia. Qual é a ideia? A ideia é o seguinte: é que nós temos ali um determinado nível, um determinado patamar de números de pressão, de pressão de preços, ó, que acaba refletindo no outro semestre, certo? Muito também incluindo aqui a inflação inercial. E aqui foi forte, ó, de 21 para 22. Então, pensando 22 para 23, a gente pode esperar um horizonte melhor de inflação, o que é muito interessante para quem, pessoal? Para os prefixados, por incrível que pareça, e aí a gente correlaciona isso com a estratégia do 1% que eu tanto destaco nos vídeos de terça de manhã, em que eu mostro ali os institucionais continuam fazendo 70% em Selic mais prefixados de todos os tipos, o que dá ali aproximadamente 1% ao mês, por talvez mais um ano, pelo menos. Nos prefixados vai até o vencimento, né? Na Selic vai um ano, talvez, um pouco mais, um pouco menos. Então, pessoal, realmente dá para ver que mesmo com todo o estresse que o pessoal tá publicando e pensando que não vai ter vai disparar, vai não sei o que, vai isso, vai aquilo, os combustíveis vão aumentar não sei quando. Sim, todos são fatores para a gente ficar de olho. Mas pegando o conjunto das coisas, a tendência maior é isso que eu acabei de mostrar, tá? É o que a toada do semestre vai levar para o período seguinte. E aí nós temos uma perspectiva que eu achei bastante legal, bastante positiva. Tá, pessoal, o vídeo já ficou um pouco longo. Uh, no próximo mês a gente faz direitinho todo aquele que vocês já viram várias vezes, tá? A gente faz as continhas do mês, do ano, do semestre, do ano de 22, dos 12 meses, tá? No mês passado eu fiz tudo, tá? O método é muito simples e eu acho que o meu comentário tinha que ficar mais focado realmente na tendência para o próximo semestre. E aí, prefixado parece que vai ser bom, e o Tesouro IPCA vai render menos se a inflação for bem branda, assim, de 2,5% no semestre, vai render os 2,5%, não vai render menos, certo? Vai render os 2,5%. Mas as taxas hoje, pessoal, 5,6, 5,7, vai variar conforme o dia que você estiver vendo o vídeo, ou estiver me ouvindo. Essas taxas aí continuam espetaculares, pessoal. Porque, veja só, nós conseguimos, por exemplo, com um IPCA a 5,5, IPCA mais 5,5, tá? Qualquer título está pagando mais do que isso no dia que eu estou gravando o vídeo. Então, IPCA mais 5,5 significa que eu tenho 9% de rentabilidade bruta se a inflação for quanto? 3,5, né, pessoal? 3,5. 3,5 de inflação, eu vou ter 9 bruto. Olha isso, pessoal. É muito bom, tá? Então o IPCA continua realmente sendo a nossa preferência e eu acho que bem justificado. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.